Então, meus amigos, o país avermelhado, também conhecido como Xing Ling, avança no controle mundial e com isso vemos mais uma etapa do grande reset financeiro mundial sendo concluída, pelo menos desse novo ciclo ao qual a humanidade está passando agora. Então vamos comentar a respeito disso, e se esse tipo de assunto realmente te agrada, não esqueça de se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que eu trago aqui para vocês. E também, se esse conteúdo te é útil, deixa um like, até porque isso ajuda demais, de verdade. Se não ajudasse, eu não estaria pedindo, então desce aí um pouquinho, aperta esse like aí, é a forma que eu tenho para continuar falando e trazendo conteúdo aqui para vocês, tá? O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E além disso, a Binance está com uma campanha agora que ela disponibiliza até $100 de recompensa de boas-vindas para quem fazer o cadastro, tá? Quem fizer o cadastro. Então, além do desconto das taxas de trade, enfim, eles estão disponibilizando isso daqui, certo? Então, aproveita aí essa oportunidade. Se você não tem conta lá, já aproveita e abre. Tendo dito isso, vamos comentar então a respeito da expansão Xing Ling diante aí do mundo, né? A gente vai entrar mais no mérito de referente ao grande reset mundial e tudo mais, mas eu preciso compartilhar a matéria para então a gente fazer os comentários e você entender exatamente o que está acontecendo, tá? Bom, então o Banco Popular Xing Ling, ou PBOC, expandirá a implementação de sua moeda digital do Banco Central, o ECNY, para 4 províncias do país, incluindo Tchananana. E de acordo com o relatório da South Xing Ling Morning Post, o vice-governador do PBOC disse que em um evento na cidade de tal que o banco estaria lançando testes da moeda digital deles nas províncias de tal, com uma população combinada de mais de 360 milhões de pessoas. O movimento relatado seria uma expansão acentuada dos planos de CBDC do Banco Central, que foram amplamente limitados a cidades individuais, comerciantes e regiões selecionadas, tá? Então vamos lá, CBDC, pessoal. CBDC é como se fosse a criptomoeda do Estado. Para uma criptomoeda ser criptomoeda, ela precisa de 2 critérios. Primeiro, estar protegida por criptografia. Segundo, ser descentralizada, tá? Então, se a gente tem um ativo que parece criptomoeda, é protegido por criptografia e tudo mais, é emitido e controlado por uma empresa, é centralizado, então não é criptomoeda. É emitido ou controlado pelo Estado, é centralizado, então não é criptomoeda. Então meio que CBDC faz parte do nicho, né, de criptomoedas, mas diretamente não é uma criptomoeda. É o Estado emitindo uma nova forma de moeda, uma nova forma de economia. Só que a diferença é que agora ele terá um controle extremamente maior de como o dinheiro está circulando. E ainda existem planos de até garantir que você vai gastar o dinheiro com o que eles querem que você gaste. Basicamente isso. O dinheiro ele pode vir a se tornar apenas um voucher, um vale cesta básica. Olha só que loucura, né? Mas vamos lá. Então, com os primeiros testes de CBDC lançados em abril de 2020, o Banco Central da China tem como objetivo substituir o dinheiro pelo yuan digital. Em janeiro de 2022, 261 milhões de usuários relataram ter configurado carteiras digitais com mais de 13 bilhões de dólares em transações. O país também lançou a moeda digital para visitantes estrangeiros durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim de 2022 e começou a permitir o uso dessa moeda como pagamento para determinados ônibus públicos em agosto. Então, o que o Xing Ling começou a fazer, né? Vamos gradativamente inserir a nossa moeda. E logo que veio com essa história de Bitcoin, criptomoedas, começou-se a falar das chamadas CBDCs, que são as moedas estatais, né, em sua versão digital, e a China foi o primeiro país que chegou lá. Então, assim, União Europeia negou por muito tempo a existência ou planejamento relacionado a uma CBDC, mas, né, aos 45 do segundo tempo, falaram, não, mas a gente está vendo aqui como que a gente vai fazer a nossa. Governo norte-americano, mesma coisa. Só que assim, a impressão que a gente tem diante de tudo isso é,
eles poderiam ter desenvolvido e lançado há bem mais tempo, mas parece que estava todo mundo esperando a China lançar e implementar a dela. Mas a gente já entra nesse mérito. Vamos continuar aqui. Com seus primeiros testes, sim, a gente leu. Até o momento, nem o PBOC, nem os funcionários do governo Xinjiang anunciaram um plano para disponibilizar a CBDC para todo o país. Fan disse que a expansão para as 4 províncias aconteceria no momento adequado. Ou seja, existem tais planos? Claro que existem. Eles só não anunciaram ao público ainda. Só isso. As Bahamas se tornaram o primeiro país a lançar oficialmente uma CBDC em todo o país. Tudo bem. A Bahamas lançou antes, passei a informação errada para vocês. Mas, tecnicamente, o primeiro país que tem a relevância para a economia mundial que está fazendo isso é a China, tá? Bom, tanto a Nigéria quanto a China lançaram suas respectivas moedas digitais em testes, enquanto a maior potência econômica do mundo, os Estados Unidos, não anunciou planos definitivos para lançar um dólar digital. Sim, eles estão trabalhando em cima do dólar digital. Eles comentaram a respeito do assunto, só que, está sendo considerado como um plano não definitivo ainda para isso. Como parte da ordem executiva do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre ativos digitais em março, agências e departamentos governamentais começaram a explorar projetos de CBDC, bem como seus benefícios e riscos potenciais. Então, gente, agora vamos à parte que realmente interessa, a parte que você precisa prestar muita atenção para entender exatamente esse grande jogo, tá? Periodicamente, a cada mais ou menos 250 anos, acontece o chamado Grande Reset Mundial, tá? E esse reset, ele tem como epicentro, tá? Então, a partir dele que você vê o reset de toda a área. Então, a gente tem o reset cultural, reset relacionado a valores, reset de muitas maneiras com as quais a gente pensa hoje em dia, age, enfim. Só que o epicentro disso tudo é a parte financeira, porque o poder hoje está concentrado no dinheiro. Quem tem o dinheiro é quem tem o poder. Então, hoje, esse último reset levou os Estados Unidos a serem a grande potência mundial, o carro-chefe do mundo, Então, assim, se os alienígenas existissem como existem aí nos filmes, e a galera que estuda espaço aí realmente tá certa, vida extraterrestre e tal, e viesse alguém aqui e falasse, quem é o representante dessa bagaça aqui, dessa terra, para conversar com a gente? Muito provavelmente, seria o governo norte-americano. Eles já se acham o centro do mundo, o centro do universo, E de fato, até certo ponto, eles financeiramente dominam o mundo, e eles financeiramente, e por conta disso, eles representariam o mundo. Então, eles meio que representam o mundo, A cultura deles exerce uma influência muito grande na cultura mundial. Só que, então, periodicamente, começa aí a chamada ordem pelo caos. Então, é necessário que haja o caos. Então, existem forças que muitas vezes vão além da nossa compreensão, governantes que não têm o seu rosto realmente exposto para que todos possamos ver, e nós vemos essas grandes marionetes aí fingindo que estão representando o interesse da população, se candidatando à política, sendo influencers de grande relevância, Então, são todos aí grandes atores. Elon Musk também é um grande ator, E essa galera tá aí justamente para representar o interesse desses caras que estão nas sombras, A gente pode ver que, por exemplo, a família real, se a gente considerar apenas dados oficiais, tá? Apenas dados oficiais, e agora que a Elizabeth foi embora, Pelo menos eu acredito que sim, ou não sei, mas enfim, a Elizabeth partiu, a rainha. Agora é mais fácil ainda achar informações a respeito dessa família, mas só para vocês terem ideia, eles são donos de aproximadamente 1/6 de toda a propriedade privada que existe no mundo. Você tem noção? Os caras são donos de 1/6 do que existe no mundo, está nas mãos deles. Inclusive, só para você ver, quando eu falo assim, forças que dominam, que a gente não sabe e tudo mais, vai ver lá no funeral da Rainha Elizabeth que tinha o bodinho lá, Então, assim,
pra gente ver o quanto esses caras realmente dominam o mundo. Eles sempre têm que mostrar os símbolos deles nas produções. Então, ou é o símbolo do olho aparecendo, ou são os seios desnudos, ou é o bode. Então, um desses 3 símbolos em todo filme de Hollywood ou de extrema relevância tem que, por regra, aparecer, tá? Todos os filmes têm que ter o símbolo aí do olho, dos seios ou do bode. Então, no funeral da Elizabeth tinha lá o bode representando toda essa casta familiar e tudo mais, ao qual eles representam. Inclusive, todo cidadão inglês paga um imposto mensal. É uma mixaria, um negócio que seria... acho que menos de R$5, menos de R$10 por mês para a família. Então, assim, eles dão dinheiro, né? Eles são obrigados a dar um dinheiro para a família real. Só por existir. Você nasceu, você já é obrigado a pagar imposto, mais ou menos isso. Tá? Então, assim, eles são os representantes do mundo, eles são donos de tudo. E o que acontece é que as atitudes que o governo norte-americano tem tomado, parece até que eles estão querendo entregar o controle, né? E se você, inclusive, assiste a série The Mr. Robot, eles falam que o Trump foi uma pessoa colocada pelos Xing Ling para suprir o interesse deles. Só que, na verdade, não. Quem tá lá para suprir o interesse e causar a redução do poder dessa grande potência que é os Estados Unidos, na verdade, é o Joe Biden, né? Você analisa as atitudes dele e parece que ele está trabalhando contra o governo, contra o Estado, contra o povo norte-americano. As atitudes que ele está tendo está fazendo com que o país reduza cada vez mais, está imprimindo dinheiro loucamente, fazendo um monte de coisa assim que realmente não fazem sentido. E por consequência, a gente tem simplesmente o governo chinês crescendo cada vez mais. Eles estão aí chegando com tudo, com sua nova moeda. E, escuta o que eu estou dizendo, não sei se ainda vai ser para nossa geração ou para a próxima dos nossos filhos, mas o próximo estado a dominar o mundo, a próxima nação a dominar o mundo vai ser a China. O padrão vai ser o chinês. Inclusive, do mesmo jeito que hoje a gente aprende inglês nas escolas, muito provavelmente a gente passe a daqui a algumas décadas, né, ou até mesmo alguns anos, começar a aprender chinês, porque isso daí vai ser o novo padrão mundial. Então eu sei que tem muita gente que vai duvidar disso que eu tô falando, vai achar que 90% disso daqui é lorota. Essas pessoas eu recomendo sair do canal e nunca mais voltar, né? Porque eu vou continuar falando esse tipo de coisa aqui. Mas de qualquer maneira, você que ficou até agora e você concorda minimamente, você acredita que faz algum sentido no que eu disse, te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações e deixar o like também. Muito obrigado a todos que assistiram e até mais!